Olá meninos e meninas, tudo bem? Como estamos? Estudando bastante? Sétimo ano. Então, a aula passada a gente falou sobre razão, né? Que eu disse para vocês que não era novidade, já sabiam que a razão era uma divisão. Então, ou seja, só não estavam trabalhando ainda como divisão a razão, né? Então agora a gente vai dar sequência a isso. Eu deixei para vocês uma tarefinha na página de número 184, então a gente vai fazer a correção de alguns exercícios. Lógico que não vai dar para fazer todo, mas eu vou tentar fazer alguns com vocês aqui, tá? Mas não se preocupe que o gabarito completo vai estar lá depois para vocês continuarem o estudo de vocês e conferir a resposta. Então nossa aula de hoje, dia 11/5/2020, perceberam que eu escrevi a data hoje normal, simples para vocês, né? E nós vamos, depois da nossa aula, vai ficar uma tarefinha. Página 185, 186, exercício 1, 2, 3, 4 e 5, daquela forma que já costumamos fazer. Copiando a data, né, colocando a data, resolvendo no caderno todo exercício, colocam a página, né, e o desenvolvimento completo para não restar dúvida. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então nós vamos começar com a resolução da página 184. Eu escolhi alguns exercícios, então vou lá no exercício número 1. Vamos começar com o número 1. Eu vou fazer pelo menos 2 itens dele para você. Então o número 1 está lá. Escreva as razões que representam situações simplificando-as quando possível. É importante lembrar disso, tá? Porque alguns exercícios você vai ser obrigado a simplificar, como é o caso daqui. Ele está perguntando, falando que você tem que fazer isso quando possível. Se ele está dizendo que é para fazer quando possível, então fica a obrigatoriedade de você fazer a simplificação. Quando ele não coloca isso, só pede a razão, não pedir para simplificar, você não precisa fazer. Nesse caso, nós vamos precisar fazer. Então ele diz lá assim, letra A. 15 alunos de uma turma de 40 jogam futebol de salão. Então vamos lá, na letra A eu vou escrever a razão que ele quer. A razão ele falou que são 15 alunos da turma de 40, então, ou seja, eu tenho 15 razão. A razão é 15 para 40. Nesse caso, eu estou falando que no grupo de 40 alunos, 15 jogam futsal, né? Dá para simplificar? Então, 5 terminou em 5, terminou em 0, todo número termina em 0 e 5, dá para simplificar por 5. Então, vamos simplificar. 15 dividido por 5 vai dar 3. 40 por 5 vai dar 8. Então, eu tenho 3 oitavos. Então, aí está a simplificação, né? 3 sobre 8 não tem como simplificar, então a nossa razão é 3 oitavos. Ou seja, no grupo de 8 alunos, 3 deles jogam futsal. Vamos para a letra B. Na letra B, ele fala assim. No concurso havia 125 candidatos para 1.500 vagas. Então ele quer a razão. Então a razão desse exercício são 125 vagas, num total para quantos candidatos? Para 1.500 candidatos. Então ele pergunta assim, ó, no concurso havia 125 candidatos para 1.500 vagas. Então, ó, 125 candidatos, 1.500 vagas. Então, 125 para 1.500. Dá para simplificar? Porque ele está pedindo lá, né? Ele disse que simplifique simplificando-as quando possível. Então, nesse caso, nós precisamos fazer a simplificação. Então, vamos simplificar aqui por 5 e por 5, né? Vamos ver aqui, 125 por 5 vai dar 25, 1.500 por 5, 15 por 5 vai dar 3, então vai dar 300. Né? Dá para simplificar novamente por 5 e por 5. Então eu tenho 25 por 5 vai dar 5, 300 por 5, 30 por 5 vai dar 60. Então aí dá para simplificar novamente por 5, né? Por 5 e por 5. Então a nossa razão aqui vai ser igual a 5 dividido por 5 vai dar 1, 60 por 5 vai dar 12. 1 dozeavos. Ou seja, 1 para 12, né? Então aqui nós temos as duas razões que ele pediu, então no caso simplifiquei. Aí óbvio vai ter exercício C, D e F que nós não vamos fazer agora, mas vai estar lá no gabarito para vocês. Vamos para o próximo. Vou fazer
2 da número 2. Vamos pegar o número 2 aqui, que é bem parecido com 1. Ele fala assim: escreva a razão entre os números a seguir. Simplifique a fração obtendo quando possível. Então, ó, vamos fazer ele escrever a razão. Ele está falando para simplificar quando possível. Então, eu preciso fazer a simplificação. Então, na letra C, eu vou fazer a letra C. A letra C é um decimal. Então, a razão que ele quer na letra C é 1,5 para 2,5. Então, ó, 1,5 para 2,5 é a mesma coisa que fazer 15 sobre 25. Dá para simplificar, então dá por 5 e por 5. Então, nós vamos ter 15 por 5 dá 3, 25 por 5 vai dar 5. Então, tem 3 quintos. Depois, vamos fazer a letra H, que está diferente. Vamos fazer a letra H, que também é a razão que ele quer de 45. Então, 45 e 13,5. Perceba que aqui embaixo tem uma casa após a vírgula, né? Então, vamos primeiro tirar essa vírgula de baixo, acrescentando um zero no numerador. Então, eu vou ter 450 por 135. Né? Só tirei, ou seja, é a mesma coisa que multiplicar embaixo por 10 e em cima também por 10. Né? Porque é só uma casa. Aí eu vou simplificar, ó. Dá para simplificar por 5 por 5, já que ele pediu, que é para simplificar. 45 por 5, né, no caso, vai dar 9, né, 9 vezes 5, 45, e aqui 0, ou seja, 450 por 5 dá 90. 135 por 5, vamos pegar aqui, 13 por 5, vai dar 2, vai dar 10, para 13, 7, então nesse caso vai dar 35, vai dar 10, 13, 36, vai dar 7, 7 vezes 5, 35. 90 sobre 27, então aqui não dá mais por 5, mas eu posso simplificar por 3, né? 90 por 3 vai dar 30, né? 27 por 3 vai dar 9. 30 sobre 9, dá para simplificar novamente por 3, por 3 e por 3, então isso é igual a 3, no caso 30 por 3 vai dar 10, e 9 por 3 vai dar 3, então vai dar 10 terços. Então essa é a nossa simplificação de 45 por 13,5. Bom, aí gente, eu vou fazer o exercício 3, tá? Que é um probleminha. Vamos tentar entender esse probleminha que ele diz lá para vocês. Para o tratamento de água de uma piscina, é necessário colocar 520 gramas de cloro para 52 mil litros de água. Aí ele diz, qual a razão entre a quantidade de cloro para a quantidade de água? Então ele quer a razão entre a quantidade de cloro para a quantidade de água. Então nesse caso o meu numerador é a quantidade de cloro e o denominador é a quantidade de água. Nesse caso ele falou que cloro é 520, então a razão é 520 para um total de 52 mil litros de água que ele deu lá. Ou perdão, 5.200, 52 mil litros, perdão. Então eu tenho cloro para a água, né? Então nesse caso eu tenho a razão, 520 para 52 mil litros. Bom, dá para simplificar isso? Ó, terminou em 0, de 0 eu vou cortar aqui simplificando, eu vou ter 52 sobre 5.200. Dá para simplificar, né? Vamos simplificar isso aqui por 52, 52 e 52, né? Por que 52? Porque tem 52 e 52 aqui, então vai ser 1 lá em cima, né? 52 dividido por 52 vai dar 1, e 5.200 por 52, né? Nesse caso, que vai dar 100. Então, é 1 para 100, né? Bom, fazendo isso, vamos dar continuidade, né? Então, dando continuidade a isso, eu tenho 1 para cada 100. Então, vamos lá, gente. Na letra B. Só conferir aqui uma coisa, 52, isso mesmo, 5.200. Então, estou assim. Na letra B, ele fala assim, qual a razão entre a quantidade de água para a quantidade de cloro?
Então agora é o contrário, né? Quantidade de água para a quantidade de cloro. Então a razão agora vai ser invertida, né? Então a quantidade de água é 52 mil para 520. Né? Então 52 mil para 520. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a simplificação disso novamente. Ele fala que você deve simplificar quando possível, então nesse caso, se eu não quiser preciso, aqui nesse exercício não, lembra que eu falei no início? Ele diz quando é possível, aqui no exercício ele não fala em nenhum momento se precisa ou não, porque ele diz que não falou nada, só que é a razão. Então a razão, qual é a razão entre a quantidade de água para a quantidade de cloro? Então nós temos aqui, ó, quantidade de água é 52 mil litros para a quantidade de cloro 520. Então, simplificando isso aqui, eu posso simplificar, né? Então, eu vou ter 5.200 dividido por 52. Né? E isso aqui é a mesma coisa que 100 para 1. Bom, vamos para o próximo. Letra C. Na letra C, ele diz assim: interprete a razão entre a quantidade de cloro para a quantidade de água. Então ele está falando da primeira razão aqui, ó, quantidade de cloro para a quantidade de água, né? Então é necessário, nesse caso, ó, né, é necessário 1 grama de cloro para cada o quê? Cada 1.000 litros de água, né? Aqui é 52.520, então vai dar para cada 1.000 litros de água. Então, nesse caso, vamos lá para essa resposta. Deixa eu ver se não estou esquecendo de algum zero aqui não, gente. 520, 52. Significando isso. Então, vamos lá. Então, para cada 1 litro de... no caso, ele quer que você interprete a razão entre a quantidade de cloro para a quantidade de água. Nesse caso, a quantidade de cloro, né, que você tem aqui é 520 para 52 mil litros. Ou seja, para cada 1 grama de cloro, né, nós vamos precisar de 100 gramas, ou 100 ml de água, no caso, para cada um relacionado a eles. Então é isso que ele pedia para vocês. Tá? E na letra D... Então, na letra D, essa aqui eu só vou comentar, não vou fazer ela porque já está pronto. Só basta olhar aqui, você percebe e ver a relação de 1 para 100. E aí ele diz assim, na letra B ele diz o seguinte, na letra D: se a piscina tiver capacidade para 5.000 litros, qual a quantidade de cloro que deve ser usada? Então, observe aqui, se nós fizermos lá, né, 1 para 100, né, 1 grama de cloro para 100 ml de água, então ele está falando agora que ele tem 5.000 litros, né, e ele quer saber isso aqui em gramas. Como é que eu vou fazer isso? Vocês podem fazer o seguinte, ó, já conhece a equação, vocês podem usar isso aqui como x, faz assim, ó, já vamos antecipar o próximo assunto que está lá na frente. Se você vai fazer isso, você quer descobrir esse valor, ou seja, é 1 vezes 5.000 e 100 vezes x, ou seja, você teria a razão nesse caso, nada mais é que 5.000 dividido por 100. Porque você tem uma razão que vai existir entre elas. Então, se você tem 5.000 dividido por 100, vamos cortar 2 zeros, e nós vamos ter 50. Ele pedia justamente isso. A quantidade de cloro, né? Nesse caso a quantidade de cloro seria 50 gramas de cloro seria necessário para 5.000 litros de água. Porque a nossa razão nada mais é que 1 para 100, né? Então 1 para 100, então nós vamos ter aqui 50 gramas para 5.000 litros, tá? Gente, aí vocês vão perceber lá no exercício 4, que nós teríamos que pensar sobre ele vai pedir para escrever em forma de porcentagem, né? Eu só vou fazer uma rapidinho, só para vocês terem uma ideia, para a gente não alongar muito essa aula e eu estar fazendo todo o exercício para vocês nesse momento. Porque a intenção é fazer vocês pensarem sobre o assunto. Então, só para não alongar muito, eu vou fazer rapidamente só para a gente finalizar a nossa aula. Ele diz assim:
Observe a tabela com as anotações que o treinador de basquete realizou no último jogo do time. Aí colocou lá os nomes dos jogadores, o total de cada um, e aí ele diz assim, letra A, determine a porcentagem de acertos de cada jogador. Então a porcentagem de acerto eu vou fazer só do Jonas, tá? Vamos pegar aqui o Jonas. Esse aqui é o exercício 4. Só vou fazer de um jogador só. Determinar a porcentagem do jogador Jonas. Vamos pegar lá. O Jonas, ele acertou 24, né? Então ele falou que é do acerto. Então a razão é 24 para 40. Então é o acerto para o total. Então vamos pensar assim. Primeiro, eu posso fazer a porcentagem em várias situações aqui. Eu posso fazer o quê? Dividindo 24 por 40. Né? Você vai ter 24 dividido por 40. Não vai ser possível dividir. Então 0 no quociente, vírgula 0 dividendo. 240 por 24 vai dar 6. 6 vezes 40 vai dar 240, né? Então, que vai dar 0. Então, o total aqui dá 0,6. Que se você multiplica por 100, já que você quer em porcentagem, então você vai ter 60%. Essa é uma forma de fazer. Qual que seria a outra? Usando a simplificação, tá? Uma outra forma. Ou, vou colocar aqui embaixo, tá? Ou você tem 24 sobre 100, ou sobre 40. Dá para simplificar isso aqui por 8, né? Aqui por 8, aqui por 8. 24 por 8, você vai dar 3, vai ter 3, né? 40 por 8 vai dar 5. Então você tem 3 quintos. Aí basta fazer o quê? Como eu quero em 100%, então o meu denominador tem que ser 100. Se o denominador tem que ser 100, é porque esse 5 tem que ser multiplicado pelo número que dá 100. Então é 5 vezes 20. 5 vezes 20 vai dar 100. Se eu multipliquei 20 embaixo, automaticamente tem que multiplicar 20 em cima também. 3 vezes 20 vai dar 60. Então eu tenho 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 60%. Temos duas ideias para trabalhar aí no caso, tá bom? E vamos terminar nossa aula por aqui. Lembrando que a tarefinha para a próxima aula, página 185 e 186, porém, eu vou deixar bem claro que essa tarefa eu não vou estar corrigindo no quadro, tá? Eu vou só postar para vocês a resolução no gabarito completo para vocês essa aula, dessas tarefinhas da página 185 e 186, tá? E outra coisa, gente, dentro dessa tarefa, eu acho que eu acabei anotando o número errado dela aqui. Deixa eu só certificar se o número é 1, 2, 3, 4 e 5 mesmo. Ah, eu sabia. Acabei invertendo aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui o número da tarefa. É que eu repeti a tarefa da aula passada, perdão, gente. A tarefa é o exercício 6, tá? 6 e 7. 6 e 7. Tá? É somente o 6 e o 7, tá? É que eu acabei repetindo da aula passada para vocês, gente. Me perdoem por isso, mas vamos corrigir aqui. Tarefa só exercício 6 e 7, página 185, 186, tá bom? Fica aí, um abraço, próxima aula a gente continua, porém essa tarefa não tem resolução dela, só gabarito, tá bom? Até a próxima.